Hoje vamos falar do filme de 2005, de Orgulho e Preconceito, onde o filme já se inicia apresentando a nossa querida Elizabeth caminhando e lendo um livro. E esse livro é o livro de Orgulho e Preconceito, só que com outro título, que foi o título inicial. Logo em seguida a gente vê ela entrando dentro de casa e a senhora Bennet conversa com o Sr. Bennet sobre apresentar as meninas para um novo convidado que está chegando na cidade. O Sr. Bingley, que tem muito dinheiro e sua mãe se interessa muito por isso. Mas toda essa cena também logo traz o Sr. Bennet falando que já conversou com ele e elas serão apresentadas no baile público que vai ter na cidade. E nesse momento eu vejo que o filme já se inicia mostrando tudo o que ele tem pra mostrar o máximo possível no menor tempo possível. Porque eu acho, particularmente, que é uma das melhores adaptações de livros. Quem gosta de Orgulho e Preconceito vai discordar, vai dizer que é a série de 95, mas ela é muito difícil de encontrar, então pra gente mais da juventude, que nasceu depois dessa época, a gente gosta muito do filme de 2005. Ele traz tudo que tem no livro, só que às vezes de uma maneira mais adaptada ou reduzida pra que a gente consiga ver tudo que está passando, consiga curtir tudo que tá ali. Só que eles tentam colocar isso num tempo muito curto de tempo, que pra um filme é longo, ele tem 2h30, se eu não me engano, mas pra quantidade de tempo que esse filme merecia de tela, ele é pouquinho. Logo em seguida, a gente vê o Sr. Bennet falando que vai apresentar todas elas, que ele já conversou com o Sr. Bingley para apresentar suas filhas. E nesse momento a gente vê como cada uma reage. A Jane é um pouco mais contida, mas ao mesmo tempo feliz de poder conhecer alguém novo na cidade, né? A Elizabeth fica desdenhando, tipo, não é um homem rico que vai fazer a gente gostar dele. E a Kate com a Lydia ficou toda, ai meu Deus, então mostra muitas características de cada uma. Ao mesmo tempo que a Mary tá lá atrás, escondidinha, tipo, porque ela nem gosta de baile. Então, nessa cena, assim, inicial, a gente já vê como é um pouco de cada uma, como é um pouco da personalidade de cada uma. E o que eu gosto também do filme é que eles não focam necessariamente no romance apenas. Eles focam na senhora Bennet e nas filhas, nas irmãs, como elas se conectam e como é a relação delas. E não só no romance que acontece durante o filme. Mas, continuando, como é um Enemy to Lovers, é óbvio que no começo eles vão se odiar. Quando vem ao baile e a gente vê a cena de todo mundo dançando no salão, feliz, cantando e encontrando seus amigos, é uma cena muito alegre, ao mesmo tempo calorosa e um pouco sufocante por ter muita gente dentro do salão. E no momento em que o Sr. Bingley chega, junto com o Sr. Darcy e a irmã do Sr. Bingley, que agora eu não lembro o nome, enfim, a irmã do Sr. Bingley, todo mundo no salão para, abre espaço pra eles chegarem no baile, porque é como se eles fossem os convidados principais. E é nesse momento que a gente só vai percebendo depois de um certo tempo que a gente viu o filme. Depois de 40 vezes. Depois de 40 vezes. E é isso que a gente faz, a gente vai ver 40 vezes. E mais. Então, quando eles chegam, o Sr. Darcy está entrando e a nossa querida Elizabeth com sua amiga Charlotte ficam de piadinha, tipo, quem que é aquele dali? Nossa, nunca vi um homem tão carrancudo na vida. Só que quando ele vai passar por elas baixam a cabeça. E ele passa assim todo, e daí quando olha pra ela de novo e volta pra frente e segue. E isso é uma coisa tão sutil que a gente só consegue ver se a gente vê mais de uma vez. Se você catou isso de primeira, parabéns, você cata muito bem as coisas. Mas realmente eu só fui perceber numa segunda, terceira vez que eu vi o filme. Enfim, eles chegam, o baile continua, todo mundo continua dançando, e a senhora Bennet vai apresentar as meninas pro Sr. Darcy e o Sr. Bingley. Mas principalmente pro Sr. Bingley, que é o anfitrião, digamos assim, da festa. Ela apresenta com muito entusiasmo, principalmente a Jane, e logo já joga, tipo, você conheceu a senhorita Lucas? Nossa, se ela não fosse já tão velha, com 27 anos. Ela xinga também, tão feia, coitada. Nossa, tipo, tão sem graça. Daí nesse momento a Elizabeth já fica, puta que pariu. Nossa, obrigada por conhecer vocês, e já vai tentando vazar dali. Porque é muito constrangedora, a mãe dela é constrangedora o tempo todo. A gente de novo vê o salão, que ela mostra, né, que duas das filhas dela já estão dançando, que é a Kate e a Lydia. E as duas estão lá pulando com todo mundo, dançando com todo mundo, porque essa é a personalidade delas. A festa continua, eu tô focando muito na festa porque é muito bom. A festa continua e a gente vê a Charlotte e a Elizabeth escondidinhas debaixo dos bancos ali da arquibancada, onde o pessoal senta pra relaxar um pouquinho. Catarina! Você quer carinho? Deu, hein? Que fofura.
Elizabeth e Charlotte estão sentadas ali na arquibancada, onde o pessoal senta pra descansar um pouquinho. E o Sr. Bingley e o Sr. Darcy começam a conversar. Nossa, você já viu quantas mulheres bonitas e alegres no salão? E o Sr. Darcy fala, eu acho que aqui é com você... Eu acho que aqui com você... Eu acho que a que você estava dançando era a única bonita do baile. E ele tá se referindo a Jane. E ele fala, nossa, mas a irmã dela também era muito agradável. E o Sr. Darcy fala que, Então ela ouve ali os dois conversando. E o Sr. Darcy fala, ela é suportável, mas não bonita o bastante para mim. Nesse momento ela se ressente, assim, ela fica... Então tá bom. Enfim, o baile acaba e ela vai conversar. A gente vê ali uma cena dela e a Jane conversando, só as duas no quarto. E elas falam, nossa, que hoje foi muito divertido e não sei o que, o Sr. Bingley é muito agradável. A Jane fala que, ele dançou com ela e daí a irmã diz, sim, foi só com você. É uma cena muito fofa ali que rola entre as duas. Daí a Jane fala, né, sobre esse negócio do que o Sr. Darcy falou. E elas ficam tipo... que homem insuportável. E ela fala, eu até poderia perdoar o seu orgulho se ele não tivesse ferido o meu. E acaba a cena. Vemos uma cena deles do café da manhã e elas recebendo uma carta da irmã do Sr. Bingley convidando a Jane pra ir até a casa deles pra conversar. E ela já fica toda animada, a mãe dela também, obviamente, tá doida pra filha se casar com um marido rico. Elas são chamadas... só a Jane é convidada pra ir. E o Sr. Bingley não vai estar em casa, vai ser só para as duas conversarem. E ela vê que vai chover e pede, mamãe, posso ir, mas posso ir com a carruagem? E a mãe dela vê que vai chover e fala, óbvio que não, você vai a cavalo. E ela se manda a cavalo, chove, obviamente, ela pega um resfriado chegando lá e ela tem que ficar acamada durante algum tempo na casa do Sr. Bingley, o que é uma vitória pra mãe dela. E daí vem a cena da Elizabeth morrendo de vergonha de toda a situação, o pai dela dando risada da situação e falando, se nossa filha morrer, pelo menos vai morrer feliz, você vai morrer feliz sabendo que ela foi atrás do Sr. Bingley. E daí a mãe dela fica, para, ninguém morre de resfriado. E a Elizabeth completa, mas pode morrer de vergonha pela mãe que tem. Ela e a mãe se dão muito bem. Ironicamente, né? Porque ela e o pai, ela é o xodozinho do pai e a Lydia é o xodozinho da mãe. E a filha mais velha, a mais bonita da família. A Elizabeth fica preocupada com a irmã e vai visitar ela na casa do Sr. Bingley. E nesse momento a gente vê paisagens lindas, ela caminhando assim num cenário maravilhoso, que esse filme tem muitos cenários maravilhosos. A vontade de caminhar lá junto com a Elizabeth. Ela vai até a irmã pra conversar com ela, e chegando lá ela entra e vê a irmã do Sr. Bingley e o Sr. Darcy tomando café. E quando ela chega na sala, ele se levanta rapidinho assim. Os edits dessa cena são as melhores, ele entrando em pânico. E daí ela faz um cumprimento e daí diz que vem ver a irmã. E ele fala que ela está em determinado quarto e ela vai. No momento que ela vai, a irmã do Sr. Bingley fica... Você viu o jeito que ela estava vestida? Você viu como tinha lama nos sapatos dela? Quando o Sr. Darcy só tá... Deus, que mulher linda. Depois de ter falado que ela era só suportável. Ai, que ódio desse homem. Enfim, né? Os dois estão ali naquele momento em que ela odeia ele, pelo menos. E a gente tem a sensação que ele também não gosta dela por ele parecer um homem muito carrancudo. Isso na perspectiva do filme, porque no livro e na série é um pouquinho diferente. Mas na perspectiva ali desse começo, os dois não se gostam. Ela vai e fala com a irmã não está bem, mas está se recuperando. Aí ela tem uma breve conversa com o Sr. Bingley, que também é completamente desajeitado, que fala que tá feliz que a irmã dela tá ali, doente. Não que esteja feliz que ela esteja doente, mas que esteja ali, doente. É uma cena muito fofa de ver o quanto os dois ficam meio desajeitados quando estão juntos, mas se gostam. Ela passa alguns dias na casa deles, visitando a irmã, e nisso a gente tem mais uma cena maravilhosa, que é a câmera abrindo, ela entrando na sala. De um lado tem a Elizabeth sentada, do outro tem o Sr. Bingley, no meio o Sr. Darcy, e a irmã do Sr. Bingley meio andando pra lá e pra cá, meio... sem saber o que fazer. Eles começam com uma conversa do que é uma mulher prendada. O Sr. Darcy conhece pouquíssimas que mereçam esse título. E daí a Elizabeth fica... Nossa,
Você não deve conhecer realmente muitas pessoas desse jeito que você descreve, porque tem que saber desenhar, tem que saber dançar, saber escrever, saber bordar. Tem que ser uma mulher que saiba fazer tudo. Eles ficam meio nesse joguinho assim de ai, mulher tem que saber fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Ao mesmo tempo em que ela tá tipo, vou continuar aqui lendo meu livro. E nesse momento ele fala que ele acha muito bom quando a mulher também nutre a mente com leitura. Nesse exato momento ele fala, ai, quando a mulher nutre o seu pensamento com leitura, ela olha pro livro, fecha e coloca do lado. Eu faço. Ela tá lá lendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, obrigada. Ela faz questão de mostrar que ela não tá ali pra fazer qualquer coisa que venha a ser conveniente pra ele. E nisso o Sr. Bingley fica dando risada. Ele olha toda a situação e fica se divertindo ali com eles. E a gente também. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu só percebi mais pra frente, assim. Não foi uma coisa que me chamou a atenção no primeiro momento. Logo em seguida, Caroline chega e fala... estou tão entediada, venha dar uma volta comigo, senhorita Bennet, que é a nossa querida Elizabeth. E elas começam a dar uma volta na sala e começam a falar um pouquinho sobre o Sr. Darcy. A gente vê claramente que a Caroline tem algum interesse no Sr. Darcy. Nessa conversa, a Elizabeth começa a observar que ele realmente é alguém muito orgulhoso, mas alguém que... Tudo bem, ele pode ser orgulhoso, ele deve ter orgulho mesmo das suas capacidades. A gente vê que todas as Bennets foram pra casa do Sr. Bingley e temos uma reunião um pouco constrangedora, onde a mãe da senhorita Elizabeth não sabe muito como se portar dentro daquele lugar, ao mesmo tempo que ela tá muito animada de estar ali. Ela não sabe muito ser educada, ela não é uma mulher muito educada. A gente vê o desconforto da Elizabeth naquele momento, tentando amenizar as situações, e o tempo todo que aparece ela, o Sr. Darcy, o Sr. Bingley e a mãe delas, tem esse momento assim de que ela fica extremamente constrangida sobre alguma coisa que a mãe dela falou. Demonstra muito que a mãe dela tá o tempo todo olhando tudo aquilo como algo muito vantajoso, algo que elas podem estar se aproximando de uma família poderosa ao invés de estar, tipo, curtindo ali o momento. Depois dessa cena, elas falam de ter um baile ali na cidade, na casa do Sr. Bingley. Ele aceita fazer um baile no momento em que Jane estiver melhor e elas quiserem anunciar pra ele, a gente tá livre nesse dia, e ele vai lá fazer o baile. O que é muito atencioso da parte dele, demonstra muito que ele tá querendo se dar bem com a família dela. Ao ir embora da casa do Sr. Bingley, depois que a irmã dela já tá recuperada e todas as Bennets estão indo embora, ela se despede da Caroline, se despede do Sr. Bingley e vai subir na carruagem, se despede do Sr. Darcy, quando ela vai subir na carruagem. E ele vem e pega a mão dela pra ela subir na carruagem e ela fica... Que porra é essa? E ele faz a reverência de ir embora e quando tá indo embora ele vai faz assim com as mãos. Aí ele vai colocar aí o recorte também. E, cara, essa cena é o nosso Império Romano. Um orgulho e preconceito inteiro, mas essa cena, da primeira vez que eu vi, eu só fiquei... Ai, que homem nojento, né? Tipo, que nojo de ter pego na mão dela. Mas depois que você entende quais são os sentimentos que se passavam nele naquele momento, a gente vê que é tipo... Droga, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Como quando a gente tá nervoso perto de alguém que a gente gosta e a gente fala alguma merda e depois fica... Meu Deus, por que eu falei isso? Foi a mesma coisa pra ele, dar a mão pra ela subir na carruagem. Logo em seguida a gente vê elas indo pra cidade pra conhecer o regimento. Elas vão pra cidade porque o regimento está chegando na cidade. E a Kate e a Lydia são completamente loucas pelos militares, e a mãe delas também. Nessa cena a gente tem um momento muito engraçado em que a Lydia, toda bobinha, toda menina encantada com a possibilidade de ver os militares, pega sua toalhinha e joga pro regimento. E eles passam marchando em cima da toalhinha que ela jogou e ela fica extremamente ofendida com isso. Mas aí a gente vê a ingenuidade dela, a gente vê o quanto ela é uma menina iludida e que vive conforme as loucuras da cabeça dela e não a realidade. Nesse momento a gente acaba conhecendo o Sr. Wickham, que vai ser um papel importante da história daí pra frente. O Sr. Wickham não parece gostar muito do Sr. Darcy, e no momento em que eles se encontram, cada um de um lado do lago, ele com as Bennets e o Sr. Darcy junto do Sr. Bingley, a gente vê que os dois não se dão muito bem e pelo jeito tem uma história por trás. O Sr. Darcy não fica muito tempo ali, logo vai embora e a gente vê um diálogo do Sr. Wickham com a Elizabeth. É um filme com bastante diálogo, é um filme com bastante cenas sutis e todas as cenas querem dizer muito mais do que simplesmente o diálogo ou a cena em si. Os detalhes muitas vezes ao redor dizem muitas coisas. Então nesse momento a gente vê a Elizabeth muito mais tranquila, muito mais despojada, sentada debaixo da
árvore, mostrando que ela se sente muito à vontade com o Sr. Wickham. E por se sentir muito à vontade e deixar a guarda dela baixa, ela de primeira já acredita na história dele. Ele conta a história dele com o Sr. Darcy, dizendo que ele era pra ter ficado com o clérigo do local onde o Sr. Darcy é dono, digamos assim. E não foi dado a ele, porque o Sr. Darcy tem ciúme dele com o pai dele. O pai do Sr. Darcy gostava muito mais do Wickham do que dele. O que não é mentira, realmente o pai do Darcy gostava mais do Wickham. E deixou o clérigo pra ele, era pra ele ser padre lá. E ele fala que o Sr. Darcy não deu essa posição pra ele, e por conta disso ele teve que trabalhar com o regimento. E daí na hora Elizabeth fica com ainda mais raiva do Sr. Darcy, porque ela só fica tipo, mano, que homem desprezível, além de ser carrancudo, além de ter falado aquilo pra mim, dá pra ver claramente que não é gente boa. A gente vê então o Sr. Collins chegando na escola. A gente vê o Sr. Collins chegando na história e ele é primo das Bennets. Como são todas mulheres, nenhuma delas vai herdar as terras dos pais. Então, quando o Sr. Bennet morrer, quem vai ficar com as terras é o Sr. Collins. Ele chega todo pomposo e tudo mais. Ele é descrito no livro como um homem corpulento. Como um homem corpulento e de voz grave, sei lá, eu nem prestei atenção nele porque ele é um chato. E no filme eles quiseram retratar ele baixinho e meio espetadinho assim. E na série ele é asqueroso, eu não sei dizer. Eles tentam deixar ele muito feio, muito ruim, porque ele é mesmo. E ele chega e quer conhecer mais sobre as primas e quer conhecer mais sobre o que vai ficar pra ele. E ele tá sempre se gabando de que ele é o clérigo da senhora Kathleen. E ai, nossa, que ela é uma mulher incrível e que ela é uma mulher muito bondosa. E ai, meu Deus, como puxa o saco dessa mulher. E daí ele fica também falando, né, se glorificando de tudo que ela deu pra ele, que ele tem uma casa, que ele já tem terras, mas ficar com as terras do Sr. Bingley também vai ser muito bom. E pra que elas não fiquem só pra ele, ele tá ali disposto a se casar com uma das Bennets. Em primeiro, ele fica interessado na Jane, porque ela é a mais bonita, ela é a mais velha, ele fica completamente obcecado por ela. Até chega a falar com a senhora Bennet sobre ficar com ela, mas ela diz que muito provavelmente ela vai se casar com o Sr. Bingley. Ela já tá certa que a filha vai se casar com o Sr. Bingley. E diz, mas a minha segunda filha tá livre. E daí ele olha, ela também é muito bonita, realmente, pode ser que ela combine mais comigo. E daí fica na cabeça que agora ele vai se casar com a Elizabeth. A Elizabeth que falou que não casaria se não fosse por puro amor, não importa se o homem fosse rico ou pobre. Ele vai se casar com a senhora Bennet. Enfim, a senhora Bennet fala que tudo bem, ela até gosta que ele vai querer se casar com a Elizabeth, porque daí as terras vão ficar dentro da família ainda. E as irmãs dela e ela mesma, se o Sr. Bennet acabar morrendo, não vai perder a casa, não vai deixar ele ter um teto. E incentiva que ele chegue na Elizabeth. E aí temos uma cena horrorosa. Ai, é uma cena difícil de ver. Mas é mais pra frente. Antes da cena horrorosa, antes dele falar pra Elizabeth qualquer coisa, a gente tem o baile do Sr. Bingley, que é um baile particular, e diferente do baile público, onde as mulheres estavam vestidas de uma forma um pouco mais confortável, cada um com as roupas que gostaria de estar ali. No baile do Sr. Bingley, a maioria das mulheres está vestida de branco, para mostrar que era de alta classe, e os homens estão vestidos, os militares com suas fardas, e os homens comuns com um fraque ou uma roupa um pouco mais elegante. Então, quando elas chegam no baile, a primeiro momento elas vão ser recebidas pelos anfitriões, que é a Caroline e o Sr. Bingley, né, os irmãos, que estão recebendo as pessoas na sua casa. E a Elizabeth, a gente percebe que ela fica olhando pra lá e pra cá, assim, procurando. É nesse momento que a gente vê que nesse baile tudo se aproveita. Nenhuma cena é jogada fora e todos os momentos, tudo tem alguma coisa a ver com aquele momento. E quem ela tá procurando? Ela tá procurando o Wickham, porque já que os militares foram convidados, ela supôs que ele também teria sido. E quando ela entra na festa, ela encontra a Charlotte, e quando ela tá indo pro salão de festa pra encontrar a Charlotte, a gente vê ela vindo belíssima e o Sr. Darcy vindo atrás dela, olhando pra ela e virando e indo embora. E ela chega pra Charlotte e ficam animadas. Ai, nossa, amiga, quanto tempo, não sei o quê. E daí a Charlotte conta que o Sr. Wickham não vai aparecer porque ele não quer se encontrar com um determinado cavalheiro. E a Elizabeth fica puta, tipo, ai, que droga, ele tá estragando até isso pra mim. E fica ali meio, não acredito que eu tô fazendo isso.
E o primo dela chega pra convidar ela pra dançar, né? Porque ele tá esperando que os dois vão ter compatibilidade, porque ela quer também casar com ele, com certeza, quem recusaria aquele homem? E chama ela pra dançar, ela aceita, os dois dançam, é uma dança constrangedora, ela não tá dando a menor atenção pra ele, ela fica conversando com a Jane, e daí a Jane explica por que o Wickham não veio durante a dança, as duas ficam conversando, e quando a dança termina, ela agarra a irmã, nem dá tchau pro Sr. Collins e só vão embora. Ela tá dando risadinhas ali com a sua amiga Charlotte, Lucas, e dão de cara com o Sr. Darcy, elas falam para o Sr. Darcy, que não é uma estátua na frente das duas. E daí, nesse momento, ele olha pra ela e pergunta se ela consideraria uma dança pra ele. E ela, sim. Ela tá ali toda felizinha dando risada, mas ela ficou tão sem fôlego quando pá, Sr. Darcy na frente dela, que ela dá uma resposta meio amuada, assim, meio olhando pra baixo, tipo... Meu Deus, o que eu acabei de concordar? E daí ela e a Charlotte saem dando risada, tipo, meu Deus, eu acabei de concordar que eu vou dançar com um homem que eu detesto. Mas daí acontece a cena dos dois dançando, e a cena dos dois dançando é... como é que eu posso dizer? A gente vê o quanto os dois não estão em sintonia. Porque enquanto ela tá tentando puxar um assunto com ele pra descobrir por que o Wickham não tá ali, por que ele é daquele jeito, se ele é tão carrancudo assim mesmo, ela começa a instigar ele a isso, ele não dá muitas respostas, ele é meio sucinto e pergunta pra ela se ela costuma conversar enquanto dança. Ela diz que não, mas apesar de todas as vezes que a gente vê ela dançando, ela tá conversando com alguém. Ali naquele momento os dois começam a meio que se cutucar, e quando a gente vê pra Elizabeth, ela tá dando alfinetadas, ela tá ali tipo, no foda-se, eu não gosto de você, ela não gosta dele, ela deixa isso muito claro, mas pra ele, os dois estão flertando. Então a gente percebe nesse momento que não é os dois se odeiam, ela odeia ele, e ele acha que ele está flertando com ela. Porque ele se encantou por ela. Mas, num primeiro momento, ele deixou uma péssima impressão. Os dois dançam, a dança começa e eles começam a conversar. E chega um determinado momento da cena que todo mundo some da sala e ficam só os dois dançando. E daí fica aquela tensão entre os dois, porque realmente pros dois todo mundo sumiu na sala. Pra ela porque ela tá morrendo de ódio, pra ele porque ele tá morrendo de tesão. E depois a cena acaba, os dois se despedem e cada um vai pra um lado. Então vamos uma cena geral, assim, sem cortes, em que a Mary tá cantando e o pai dela vai consolar ela porque pra ela parar de cantar e tocar, porque ela canta e toca muito mal. E todas as meninas estão começando a tirar sarro dela, então o pai dela, pra tentar salvar ela, tira ela ali do piano. Vemos a cena da mãe dela, assim, bebedando e falando que, ai, nossa, esperamos ter um casamento muito proveitoso. Em relação a Jane... E nessa hora o Darcy passa olhando pra ela. Nessa hora o Darcy passa olhando assim, tipo... que mulher, que mulher. E o Sr. Bingley indo atrás da Jane, a Jane toda felizinha no baile, o Sr. Bingley indo assim, querendo pegar no vestido dela. E a Lydia e a Kitty se embebedando e pulando nos oficiais, porque os dois são assim. E a Elizabeth escondidinha atrás de uma parede, só olhando assim pra família dela e pensando... ai, toda a minha família resolveu me envergonhar no dia de hoje. E depois eles estão indo embora. A senhora Bennet se abanando tudo e falando, ai, aposto que teremos um casamento em menos de 15 dias, 30 dias, não sei. E quando elas vão indo embora, a gente vê a Caroline falando pro Sr. Bingley, Charles, não é possível que você realmente está pensando em se casar com essa mulher. Que era a Jane, né? Mas não tanto pela Jane, mas pela família. Porque a Caroline não quer saber que eles tenham laços. E o Bingley fica olhando, tipo... mas ela é tão bonita. E é quando chega uma carta pra Jane. E é quando a gente tem a cena também do Sr. Collins. As duas coisas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Chega a carta pra Jane e o Sr. Collins pedem... tipo, gente, com licença, eu gostaria de falar a sós com a minha querida prima. E todo mundo começa a sair da sala, sua irmã, tipo... E ela pede, Jane, pelo amor de Deus, não vai embora, não me deixe sozinha. E a Jane vai, tipo, desculpa, querida, fui chamada. E todo mundo sai da sala e ele tem uma cena extremamente constrangedora dela querendo sair correr dali. Não quero estar aqui, meu Deus do céu, se eu pudesse eu pulava no buraco que aparecesse na frente do meu chão, na minha frente agora. E ele vai lá e se abaixa e pede ela em casamento. E ele sempre tem discursos longos, gigantescos, falando sobre como as mulheres devem se comportar, como uma boa moça é perante a igreja, e ela acha ele insuportável. E ela recusa ele, ela fala, me desculpa, mas eu não sou a mulher certa pra você, eu duvido muito que eu faria você feliz.
por favor, não quero. Ela não fala, tipo, você é asqueroso, eu não gosto de você. Ela tenta ser educada, mas ele não entende e continua, nossa, eu entendo que para as mulheres de alta classe seja de bom tom você recusar num primeiro momento. Você está fazendo charminho. Nossa, nessa hora, olha, você fica com vontade de dar na cara dele. E daí ela fica, não, cara, não, eu não quero saber de você. Por favor, me deixe em paz. E abre a porta pra sair. E as irmãs estão tudo ali escondidinhas, escutando e dando risadinha. Ela sai correndo, a senhora Bennet vai atrás dela correndo também. As duas começam a brigar perto do lago. E a senhora Bennet volta e fala, senhora Bennet, pelo amor de Deus, fale com a tua filha, olha só o que ela tá fazendo. Ele vai dar um futuro pra elas não vão ficar sem casa depois que a gente morrer. E ela não quer casar com ele. Daí o Sr. Bennet vai lá e chega pra Liz e a Liz está chorando na beira do rio. Desolada, pensando, eu não vou casar com esse homem. E ele fala, minha filha, a partir de hoje, se você vai ser uma estranha para um de seus pais. Se você não se casar com o Sr. Collins, você vai ser uma estranha para sua mãe. E se você o fizer, será uma estranha para mim. E nesse momento ela fica, obrigada, pai, eu amo você. Abraça ele e sai correndo enquanto a senhora Bennet fica lá, você tá doido, você tá maluco, você me ama demais, essa mulher. E ela vai embora. Quando ela chega de novo em casa, tem a carta que a Jane recebeu. E na carta tá escrito que o Sr. Bennet está indo embora junto com a sua irmã e o seu amigo. E eles não pretendem voltar tão cedo. O que demonstra que não vai rolar casamento. E que, pelo jeito, a Jane ficou bem triste. Ela não demonstra tanto assim, mas a gente sabe que ela ficou bem triste. Então ela vai pra casa dos tios delas, que ficam em Londres, e um pouco pra se afastar daquele lugar, um pouco pra espairecer um pouco a cabeça e ver o que faz da vida. E ela sabe que o Sr. Bingley está em Londres, mas ela não fala, eu estou indo para Londres pra ver se a gente se encontra. Quem fala isso é Elizabeth. Deixa ele saber que você tá lá. Vai que ele vai atrás de você e vocês têm tempo de conversar. E ela fala, não, capaz, se ele foi embora é porque ele não gosta de mim. E a Elizabeth, puta ali, ele gosta de você, quem fez isso foi aquela droga da irmã dele, a Caroline. Ela é uma vadia, tá? Ela não fala isso, mas a gente sabe o que ela pensou. E a irmã dela viaja, né, vai pra Londres e a gente passa ali um tempo com ela e a senhorita Lucas. E ela fica um pouco desolada porque ela não tem a Jane, os entretenimentos são poucos. O pouco que ela podia conversar com as pessoas também que estavam por ali, que era o Sr. Wickham, também não tá ali por perto, ele tava de trelelê com uma outra menina lá. E a gente vê uma cena dela na balança, girando, que nem um peão da felicidade. E a gente vê a Charlotte chegando e falando pra ela que vai se casar com o Sr. Collins. E ela fica, não, amiga, ele é ridículo. E ela fica, pelo amor de Deus, Lizzie, você sabe que isso não é por amor, é por segurança. Eu tenho 27 anos. Não tenho esperança, não tenho expectativa, sou uma vergonha pra minha família, sou um peso pros meus pais. Não me julgue pelo que eu tô fazendo. E casa com o Sr. Collins e vai embora. E a Lizzie fica ainda mais sozinha nesse tempo. Só que logo em seguida a Charlotte manda uma carta pra ela, pedindo pra que ela vá visitar, caso ela queira, que ela quer muito mostrar onde ela tá morando pra amiga. E ela fala que não vai ser apelo nenhum ir até lá, que ela adoraria conhecer onde a Charlotte tá morando. E se ela tá feliz também. Então ela vai pra visitar a Charlotte e lá ela conhece a propriedade, ela conhece a senhora Kathleen, que o Sr. Collins vive falando. E num determinado momento, no livro é diferente do filme, né? Num determinado momento quem aparece lá na casa da senhora Kathleen também? O Sr. Darcy. E nesse momento fica uma coisa meio constrangedora, porque tipo assim, eles não sabem muito como agir um na frente do outro, a Elizabeth principalmente, porque ela nem imaginava que ele poderia estar lá. E ele tá lá porque a senhora Kathleen é tia dele. É tia dele. Ou seja, ele tá lá pra ficar um tempo. Eles conversam um pouco durante o jantar, a Kathleen é insuportável. E falando, nossa, porque se eu não tivesse feito tal coisa, eu teria ido pro lado da música. Porque, nossa, eu entendo muito de música. Eu amo música. Ai, se eu não tivesse que cuidar da minha filha e ser uma senhora, eu teria ido trabalhar com arte. Porque eu manjo muito de arte. E querendo meter o bedelho na vida de todo mundo. Enquanto o Sr. Collins fica lá obcecado por ela, porque ela é uma pessoa agradável, porque ela é uma pessoa legal. Não, porque ela é rica. Nossa, essas janelas
janelas custaram 10 mil libras. Ai, esse jardim custa por mês 100 mil libras. Ah, foda-se, sabe? Foda-se, mas ele tem que falar o custo de tudo pra ela. Olha pros tapetes, nossa, esse tapete custa tanto. Aquela maca custa tanto. Aquela cadeira custa tanto. Insuportável, insuportável. Ainda bem que ela disse não pra esse bosta. Mas enfim, ela tá lá, né, no jantar e a senhora Kathleen pede pra ela tocar um pouco de piano. Ela toca um pouco de piano muito mal. Ela fala, não, por favor, eu toco mal. Mas ela tem que tocar e ela toca mal. E nesse momento ela conhece o Fitzwilliam, que é o primo do Sr. Darcy. E ele parece ser uma pessoa realmente muito legal. Os dois têm uma interação interessante. E logo em seguida ele é chamado pela tia, né, e o Sr. Darcy fica ali conversando com ela. Conversando não, ele fica mais admirando ela, né. Ela tá tocando e ele fica ali do ladinho, assim, todo bobinho. E nesse momento a gente já percebeu que ele gosta dela, mas ela ainda não, ela ainda tá com ódio dele, ela acha que todo momento que ele tá perto dela é pra debochar ou pra ficar, tipo, desdenhando. Por mais que ele se force a tentar conversar com ela, ela não abre muito espaço também. Até que chegam umas cenas fatídicas em que eles estão no culto, e ela tá conversando com o Fitzwilliam. E ele fala que o Sr. Darcy é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que pensa muito nos amigos, que pensa muito na família, que ele não é uma pessoa má. E daí ela fica, nossa, realmente, mas por que você tem tanto apreço por ele? E daí ele fala que recentemente o Sr. Darcy livrou o amigo dele de um péssimo casamento. E ela fica, como assim um péssimo casamento? Daí ele fala que parece que ele ia se casar, o amigo dele ia se casar com uma pessoa que tava tentando tirar vantagem do amigo dele. E ela fica tipo, nossa, mas ele falou isso? E daí o cara falou, não, a moça parecia ser muito apropriada. Mas não foi mostrado o mesmo apropriamento. Não foi mostrado isso também da parte da família dela. E daí a Elizabeth fica, filho da puta, separou a minha irmã da sua felicidade, seu desgraçado. Ela tá com puro ódio naquele momento. Ela sai da igreja, tá chovendo, ela vai meio correndinho e consegue abrigo no primeiro lugar ali que ela vê depois da ponte. E ela tá se recuperando ali de ter que sair correndo. Ela tá se recuperando das notícias que ela acabou de receber, que não foi só a Caroline que fez os dois não ficarem juntos, mas ativamente o Sr. Darcy falou pra ele não se casar com a irmã dela. E daí ela tá ali, né, se recuperando e ele aparece do nada que nem uma assombração. Também todo molhado, então pelo jeito ele tava correndo atrás dela na chuva. Stalker! E daí, essa cena eu não vou falar, a gente vai colocar um trechinho porque eu não consigo descrever essa cena. Senhorita Elizabeth, venho lutando em vão e não mais posso suportar. Esses meses passados têm sido um tormento. Vim a Rosings com o objetivo de vê-la. Tinha que vê-la. Luto contra meu bom senso, as expectativas de minha família, a inferioridade de seu nascimento, minha posição e essas circunstâncias. Mas estou disposto a colocá-las de lado e pedir que dê um fim à minha agonia. Eu não compreendo. Eu amo. Ardentemente. Colocou um trechinho, olha. Ela colocou um trechinho. Enfim, depois dessa cena, a gente só fica tipo... Puta que pariu! Porque ele vai lá e se declara pra ela. Tipo... Que porra é essa, meu filho? Em que momento você demonstrou isso? Mas naquele momento ali, ele demonstra todo o sentimento que ele tem por ela. E ele fica só... Por favor... Se é isso mesmo que você sente, tudo bem, mas eu não gostaria de ir embora. Mas essa cena, assim, é toda de engolir a seco. Eu acho uma cena, assim, muito impactante. Não importa quantas vezes veja, eu sempre vou ficar, tipo... eu já sei o que acontece, mas... Ai, essa cena... Ele vai embora, né, depois dessa cena. Ele vai embora e ela volta pra casa da sua amiga, a Charlotte. E ele aparece lá no dia seguinte. Deixa um bilhetinho pra ela, uma cartinha, e se manda. Ela pega aquela carta e começa a ler. E nessa carta está dizendo o lado dele da história. Porque durante a briga deles, né, ele fala o que você tem na cabeça? Você acha que tudo foi culpa minha? E daí ela fica tipo, e não foi não? Seu bosta.
e rejeita ele, né? Então ele quer mostrar o lado dele da história. Ela lê a carta e vê que o Sr. Wickham não é tão santo quanto ele dizia, que ele tentou seduzir a irmã do Sr. Darcy quando ela tinha apenas 15 anos, e quando descobriu que ele não ficaria com o dote dela, ele simplesmente desapareceu, e que o Sr. Wickham não era a pessoa que ele falava ser, então pelo menos isso não tinha a ver com o Sr. Darcy. Ela podia atribuir sim o relacionamento da irmã dela com o Sr. Bingley não ter dado certo, mas não porque ela não era apropriada ou a Elizabeth não era uma boa pessoa, como ele falou durante sua declaração de amor, mas porque a família dela não demonstrou ser apropriada, porque né, a mãe dela ia gritando pra lá e pra cá, ai nossa, teríamos um ótimo casamento, nossa, um casamento muito proveitoso, ajudou muito a filha, e pareceu nada interesseira. E também ele fala sobre as suas posições em relação a isso, que ele se desculpa, que ele sente muito, que ele não sabia o lado da irmã dela, que ele jamais teria feito isso se soubesse o sentimento dos dois, e que ele sente realmente muito, que se um dia ela puder, que ela perdoe ele. E ele foi embora. Deixou a cartinha e foi embora. Largou a bomba e foi embora. E nesse momento a gente vê que ela não perdoou ele. Ela não ficou, nossa, não, agora tá tudo bem. Mas ele plantou a sementinha, sabe? Ela começa a pensar sobre isso. Ela começa a rever as atitudes dele. Rever que o tempo que ele passou com ela, tipo, ele não tava tentando me provocar, então, nossa, naquele momento ele achou que a gente tava flertando. E ela começa a rever algumas coisas ali. Só que nisso ela volta pra casa. E quando ela volta pra casa, a Jane volta pra casa. E ela fica felicíssima, porque, ai meu Deus, que ótimo, não vou precisar aguentar nossa família maluca sozinha. E os tios dela estão ali. A Kit tá prestes a viajar, porque ela fez amizade com uma das mulheres que são casadas com os homens do regimento, né? Ela fez amizade com uma das meninas. E elas convidaram a Kit pra viajar junto com ela. Ou é a Lídia? É a Lídia. Elas convidaram a Lídia pra viajar junto com elas e com o regimento. E o pai delas deixou. E a Elizabeth fica tipo, meu Deus, pai, por que você fez isso? Você sabe que ela é maluca. Ela vai envergonhar a gente e nossa família vai se envergonhar porque você deixou essa menina maluca aí. E daí o pai dela fala, minha filha, se ela não se jogar no meio como é que é? Estrada? Não, do chafariz da cidade? Da fonte. Enquanto ela não se jogar na fonte da cidade pelada e dançando, ela não vai sossegar. Então deixe que vá. Eu não lembrava disso. Ele fala. Eu não sei se pelada, mas se mostrando na ponte, alguma coisa do tipo. E daí fala que não adianta a Elizabeth não gostar da situação, porque ele já liberou ela pra ir, ela tá feliz, ela vai ir, eles querendo ou não. E então é melhor eles saberem o que tá acontecendo com ela. E nesse mesmo momento, como os tios dela estavam ali, né, pra devolver a Jane, eles convidam a Elizabeth pra viajar com eles, porque eles estão fazendo uma viagem pelo território. E a Elizabeth vai com eles. Então eles vão viajando por várias cidades bonitas, e nesse momento a gente tem uma cena bonita também. Ela na carroça fica só piscando umas coisinhas vermelhas assim na tela, e daí abre, a gente vê que é os olhos dela vendo passar embaixo das árvores, como quando o sol bate no nosso olho fechado. O que eu acho lindo, eu acho muito boa essas cenas assim que eles fazem de delicadeza do filme. Eles estão conversando aí embaixo de uma árvore e ela pergunta pra onde eles estão indo. E os tios falam que eles estão indo para... vai aparecer aqui o nome escrito. E ela se toca que é onde o Sr. Darcy mora. E ela fica... é onde o Sr. Darcy mora? E os tios dela, sim. E ela, ai não vamos pra lá. Isso não é tão boa. Se corroendo por dentro, que droga, eu vou ter que ver ele de novo. E agora eu que tô sendo ridícula. E daí eles falam, por que não, Lizzie? Eu ouvi dizer que a casa dele é linda e que lá eles têm um lago enorme onde tem as melhores trutas pra você pescar. A gente vai sim. Dela, ai não, por que não, Lizzie? Ai, ele é tão rico. E daí vem uma das melhores frases do tio dela. Aí o tio dela fala, ai Lizzie, para com isso, o pobre homem não tem culpa de ser rico.
Enfim, ele não é só rico, ele é dono daquelas terras pela coroa, ou seja, ele tem títulos, diferente da família da Lizzie, que muitos memes dizem que são pobres, mas eles não são pobres, eles também são ricos, mas são ricos que não têm títulos, como o Sr. Darcy e a tia dele, a Sra. Catelyn. Essas pessoas que são chamadas de duque, de não sei o que, eles são pessoas que tinham terras dados pela coroa e não só conquistados, digamos assim. Ela, querendo ou não, eles vão pra casa do Sr. Darcy. Se vocês sabem, se vocês não sabem, vão saber agora. Dá pra visitar na vida real o lugar onde foi gravado, e é um castelo belíssimo que tem na Inglaterra, e um dia eu e a Anne vamos ir. Então curte, comenta, compartilha pra gente realizar esse sonho um dia. Por favor, nos ajudem. E porque a gente é completamente obcecada por esse filme, a gente quer ver a casa do Sr. Darcy. Eles vão pra lá e no momento que eles chegam, a gente vê a cara dela de... E nesse momento ela não fala nada, mas a gente consegue ver o deslumbre dela, assim, olhando o lugar. Quão gigantesco, quão belo é. E no filme ela não fala nada, mas no livro ela pensa... Ah, isso poderia ser tudo meu. Ela não é nada interesseira. Ela quer se casar por amor, mas poderia ser tudo meu. E é uma cena muito boa, assim, dela só sem fôlego pelo lugar. E aí eles passam por uma sala onde tem várias estátuas, e uma dessas estátuas é do Sr. Darcy. E ela para e olha, a governanta pergunta se ela conhece ele, ela fala que sim. E daí a governanta pergunta, ele não é um homem bonito? E daí ela fica... muito lindo. Aí ela já se entregou, né? Enquanto isso, os tios são levados pra um outro cômodo, mas ela tá ali tão deslumbrada pela imagem dele que ela se perde. Daí quando ela vê que foram embora, ela vai atrás, mas daí ela escuta um piano, e daí ela vai atrás do barulho do piano e vê que é a Georgiana, que é a irmã do Sr. Darcy, tocando. E daí ela para e fica olhando ela, e de repente o Sr. Darcy aparece, e a Georgiana dá um abraço nele, e ela fica observando os dois, e de repente os dois olham pra porta, porque tem alguém bisbilhotando, e é ela. E ela fica... Fui pega. Vira as costas e sai correndo. E o Sr. Darcy vai atrás. E daí tem um momento extremamente embaraçoso dos dois. Eles falam, tipo, meio tentando se desculpar. E ela se desculpa por estar ali, porque ela não sabia que ele ia estar em casa. E falaram pra ela que ele só chegava amanhã. Desculpa por invadir a tua casa, mas me disseram que tava pra visitação. E ele só fica, não, imagina, capaz. Casa é tua. E daí ela fica meio... Eu vou embora. E daí ele pergunta se ela quer companhia, né? Se quer uma carruagem. Ela fala, não, eu gosto de caminhar. E daí, né, você gosta. E os dois ficam ali. Sim, cara. Daí ela não aguenta mais aquele momento constrangedor e se despede e vai embora. E desce assim correndinho, tipo... Oh, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E ele, ao invés de fazer... como ele fez na primeira cena, que ele dá a mão pra ela subir, nesse momento mostra de novo a mão dele, e a mão dele é só de tipo... Eu devia ter falado pra ela ficar. Mas enfim, ela vai embora caminhando. E quando ela chega de novo no lugar onde eles estão ficando, no hotel, na hospedaria onde eles estão ficando, o Sr. Darcy chegou antes dela porque ele foi de carruagem. Então ele chegou antes dela e ele tá lá conversando com os tios dela. E nesse momento eu acho maravilhoso porque eu tenho a sensação de que a tia dela, né, depois que termina de conversar com ele e ele sai, a gente fica observando como os dois se comportam em relação ao Sr. Darcy, o tio e a tia da Elizabeth. E o tio da Elizabeth é, tipo, super cordial, tipo, nossa, que homem legal, que homem elegante. E a tia dela dá uma olhada assim, tipo... E na minha cabeça ela tava olhando pra bunda do Sr. Darcy. Porque ela olha muito baixo. Não vou reprimir a tia dela, não. Mas enfim. Aí ela olha aquela cena, tipo... O que eles estavam conversando? E vai conversar com os tios. E daí os tios ficam, nossa, como você é mentirosa. Você falou que ele era desagradável, um homem super simpático. Convidou a gente pra ir à casa dele pra pescar e não sei o que. E realmente isso acontece. E quando isso acontece, ele chama a Elizabeth pra conhecer a irmã dele. E essa cena é uma delicinha. Porque ela conhece a Georgiana e ela é uma menina muito fofa, muito doce, parece muito ingênua ainda. E ela fala, nossa, que ela é uma menina muito doce. E daí o Sr. Darcy fala, parece ingênua, não é mesmo? Tipo, o Wickham tava tentando roubar a minha irmã, ingênua aqui. É um bom homem, né? Ele é um bom homem. E daí as duas têm uma interação super fofa, onde a irmã dele já gosta muito da Elizabeth. E a Elizabeth acha ela uma fofa, uma gracinha. Esse é o único momento do filme inteiro em que o Sr. Darcy sorri. E no começo a gente chega achando ele um homem ceboso. Um homem que a gente tem ódio, porque ele parece desprezível. Alguém cheio de
si, sabe? Nariz empinado. Aí nessa cena em que o desgraçado sorri a única vez do filme inteiro, a gente já tá... Meu Deus, que humilhante. E isso é uma característica dos homens dos livros da Jane Austen. Os homens nunca são descritos com uma beleza muito grande, nunca são descritos como alguém muito elegante e tudo mais, com muita pompa. Se eles são assim, geralmente é como um elogio a eles terem postura, digamos assim. Mas nunca é um elogio à aparência deles, porque eles nunca são descritos como homens deslumbrantes. Se são deslumbrantes, geralmente eles vão ser os carrascos da história. E o Sr. Darcy também não é descrito como alguém muito extraordinário. Mas conforme o livro vai passando, e nesse caso o filme vai passando, a gente vai achando ele lindo. Por quê? Por quê, minhas amigas? Porque não existe homem mais gostoso do que o criado pela cabeça de uma mulher. E Jane Austen sabia fazer homem. E depois dessa cena, dessa interação e tudo mais, eles voltam pra hospedaria. E quando eles chegam na hospedaria, tem uma mensagem pra Elizabeth. Quando ela abre a mensagem, a Lydia fugiu com o Sr. Wickham, que também tava junto com o regimento, então os dois estavam tendo contato. E daí a Elizabeth acaba se culpando muito, porque ela não contou pras irmãs e pra família o que ela tinha descoberto do Sr. Wickham, que o Darcy tinha contado pra ela. E agora a família dela podia cair em desgraça, porque ele praticamente sequestrou uma menina de 15 anos, e eles estavam desaparecidos. E o Sr. Darcy também fica tipo... Puta que pariu, é culpa minha porque eu não falei pra sociedade como esse homem era desgraçado. E daí ela só fica, não é culpa tua, é culpa minha porque eu não falei pras minhas irmãs. E os dois ficam, não, capaz, é culpa minha. Mas enfim, eles veem que se ficar se lamentando não vai dar em nada. Ele então se despede de todo mundo e vai embora. Ela volta pra casa, tá todo mundo em colapso na casa dela porque a irmã tá desaparecida, não tá casada. Isso vai colocar a família inteira, o nome da família inteira na lama. Logo em seguida o pai dela, que tinha ido pra Londres pra procurar a irmã, volta de Londres. E assim que ele chega, eles recebem uma carta. E a carta diz que acharam a Lydia. E acharam a droga do Sr. Wickham. E não tem problema dos dois se casarem, contanto que eles aceitem dar 100 libras por ano. Esse negócio dos valores, a gente tem que fazer conversão pra atualidade. Mas, tipo, 100 libras pra gente... Hoje é nada, né? 100 libras por ano. Mas pra época era uma grana alta. E o pai dela fala que não, tudo bem, é até abaixo pro desastre que seria se os dois não se casassem. Então ele aceita pagar esse valor por ano. E o dote já foi pago pelo tio delas, supostamente. Os dois vão se casar. Então os dois se casam e logo em seguida vão visitar a família. Quando a Lydia chega em casa novamente, aquela desmiolada, ela chega... olha só, até coloquei minha mão pra fora pra não sei quem ver a minha aliança. Nossa, como estou casada. Ai, como eu tenho vontade de bater naquela menina. Enquanto a Mary tá feliz pela irmã, mas ao mesmo tempo tá desolada porque ela não foi junto, porque ela não fez as experiências que ela também queria, porque... a Kitty. A Kitty tá desolada e tudo mais, mas... Ai, duas desmioladas, pelo amor de Deus. E você viu o jeito que a Kitty olha pro Wickham? A Kitty olha com desejo pra aquele homem. Ela fica, oi, oi, oi. É, ela fica tipo, se a minha irmã não me quiser, eu te quero. Não me quiser. Duas desmioladas, mas enfim. A Lydia então fala como é que foi o casamento, ela tá ali sentada mais perto da Elizabeth. A Elizabeth começa a perguntar porque ela ainda tá achando tudo um absurdo. Não tá entendendo porque todo mundo tá recebendo tão bem os dois, se os dois fizeram merda. Mas a mãe tá jogando tudo pra debaixo do tapete porque o importante é os dois estarem casados. Ok. Aí, nessa, a Lydia tá lá bebendo e conversando e solta que quem foi o padrinho do Sr. Wickham foi o Darcy. Foi ele quem pagou o dote da Lydia. Aí a Elizabeth fica, o quê? O Sr. Darcy? E a Lydia fica, ai, ele não é tão orgulhoso quanto você pensa. Às vezes você é mais orgulhosa do que ele. E daí ela só fica tipo, eu não disse nada, eu só estou surpresa. E depois disso ela vai embora com o Sr. Wickham, assim, um amor os dois. Nossa, um casamento que começou super certo, né? O pai dela, da Elizabeth, fala que tá na hora das outras também se ajeitarem, porque uma das mais novas já se casou. Nisso, o Sr. Darcy e o Sr. Bingley acabam voltando pra Netherfield. Eles voltaram pra esse lugar, que é onde elas moram. A senhora Bennet fica... Por que eu quero saber disso? Eu não quero saber disso, eu não quero papo com aquele homem. Mas quando que ele vem? E daí eles vêm pra Netherfield. E quando eles chegam, logo eles já vão na casa das Bennets. Chegando lá, eles se cumprimentam e tudo mais. Dizem que vão aparecer lá mais vezes. E a senhora Bennet convida eles pra ir caçar. E, sabe, puxação de saco, pipipi, popopó. Eles se despedem e vão embora. Aí o Sr. Bingley fica andando pra lá e pra cá, perto do lago. E nesse momento rola uma cena que foi improvisada, em que ele tá treinando como é que ele vai chegar a falar com a Jane. E daí ele olha assim, senhora Bennet. E o Sr. Darcy, Sr. Bingley. É
muito fofo ver os dois assim, meio desorientados naquela situação. Mas daí eles param, o Sr. Bingley volta, a Kitty tá na janela. Ele voltou! Elas saem correndo de novo pra se ajeitarem, pra tá bonitinha pra quando ele chegar. Aí ele é anunciado, ele entra de novo e pede pra falar só com a Jane. E daí naquele momento, né, a mãe dela sendo constrangedora, como sempre, fica... Tchau, minha filha, tchau, minha filha. Você sabe, né? Você sabe. Vai ficar tudo bem. E sai. E daí ficam só os dois na sala, supostamente. Como assim? Porque daí ele vai lá e pede ela em casamento. Ela, obviamente, aceita. Então a Jane e o Sr. Bingley, muito fofos, né? Vão se casar. E no mesmo instante em que ela aceita, a mãe dela abre a porta e entra. Ai, meu Deus, eu sabia, minha filha, que tudo ia dar certo. E todas as irmãs também, porque essa família tem o costume de ficar escutando atrás da porta. Enfim, todo mundo fica feliz ali e tal. Então, a Lizzie fica borocochô e não fica ali na festa com as irmãs. Ela vai, se afasta e fica debaixo de uma árvore, enquanto o Sr. Darcy fica olhando pra casa delas, vira e vai embora. Então ela tá feliz pela irmã, mas ao mesmo tempo ela tá triste porque provavelmente ela não vai mais ver o Sr. Darcy. Na mesma noite, alguém bate na porta, todo mundo já tá dormindo, e alguém bate na porta, vou atender, e é a Kathleen, a tia do Sr. Darcy. Todo mundo fica, que porra tá acontecendo aqui? E ela pede pra falar com a Elizabeth fica ainda mais perdida, tipo... O que você quer comigo? E as duas vão pra uma sala reservada pra conversar e a Kathleen fala pra Elizabeth que sabe que alguém está falando pra lá e pra cá que ela e o Darcy vão se casar. E daí a Elizabeth só fica... Quem é o boca de sacola? Quem que é o boca de sacola? Quem inventou isso? Tipo, isso nunca... chegou perto de acontecer. Mas ela não fala. Ela fica guardando pra ela. E daí a Kathleen fica, isso não tem a possibilidade de acontecer, porque ele é prometido pra minha filha, os dois foram prometidos desde que nasceram. Eu e a mãe dele éramos amigas, eles vão ficar juntos, né? Você que vai destruir esse casamento, que já tá escrito desde o momento que eles nasceram. Começa a esculachar com a Elizabeth e ela fica tipo... O que eu acho horrível, porque no livro ela só falta mandar a véia tomar no cu. No livro ela é muito mais foda-se. E daí a véia pede pra ela prometer que ela não vai aceitar se casar com o Darcy. E ela fala, tá bom, eu não vou. Eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Por favor, pode ir embora. Quando a véia já esculachou ela de tudo quanto é jeito. Quando ela fala pra véia ir embora, depois da véia ter esculachado ela de tudo quanto é jeito, a véia fica... Nunca fui tão desrespeitada na minha vida. Ah, vai se fuder. Aí eu fico com velhofobia. A Kathleen vai embora e a Lizzie acaba não conseguindo dormir. Ela fica pra lá e pra cá e sai fazer uma caminhada de manhã. Quando ela sai fazer caminhada de manhã, quem ela encontra fazendo uma caminhada de manhã também? O Sr. Darcy! Mas o que ele tava fazendo perto da casa dela? Ele estava indo até a casa dela. Por quê? Aí os dois se encontram e ele fala que ficou sabendo dos boatos e de que a tia dele foi visitar ela e que ele nunca mais tinha nutrido a possibilidade de que os dois pudessem ficar juntos, mas desde a noite anterior em que a tia dele foi na casa dela e ela conversou com a tia dele, ele voltou a nutrir uma esperança de que talvez os dois pudessem ficar juntos. A véia tomou no cu, foi até lá pra dizer não se case com ele e foi porque ela teria ido lá que ele voltou a falar com ela pra se casar com ela. É muito boa a ironia do destino. E daí ele fala que nunca mais tinha se permitido sonhar com a possibilidade de que os dois pudessem ficar juntos, mas que o sentimento dele ainda não mudou, que se ela quiser que ele vá embora, ele vai, e nunca mais fala com ela e respeita o desejo dela. Mas se o sentimento dela estiver mudado, ele nunca deixou de amar ela e ele ainda quer se casar com ela. E daí ela fala, tipo, então vai falar com meu pai. Tão lindo. E é fofo o momento, os dois ficam ali naquele amanhecer. Aí, curiosidade também, a Anne me contou que tinha tanta neblina naquele momento e o ator não enxerga muito bem, que o pessoal ficava com luzinha iluminando, nossa, tem que vir pra aqui, senão ele ia cair no meio de um buraco. Mas enfim, a cena ficou linda. E eu sinto que é CGI. Eu olho aquela cena e fico pensando, meu Deus, é CGI. Mas não, foi realmente tudo gravado no início do amanhecer. O pessoal ficou lá de madrugada esperando amanhecer pra gravar a cena. E ficou muito bonito. Então eles vão de novo pra casa, ele vai e conversa com o pai da Elizabeth. E depois que ele sai da sala, os dois se dão uma olhadinha de tipo... Depois a gente se fala. E ela entra pra conversar com o pai. E o pai fica... Você enlouqueceu, Liz? Você tá maluca, mulher? Eu achava que você odiava esse homem. E daí ela fala... E aí? Daí ele... se você quiser se casar, você que sabe. E ela fica... Você não tem nenhuma objeção além de achar que eu não gosto dele? Ele fica...
não, ele parece ser respeitável. E daí ela fala que ama ele. Papai, eu amo tanto ele. As coisas que ele fez. Aí o pai dela olha assim, o que ele fez? O desespero do pai. E daí ela conta, né, que foi ele que encontrou a Lídia, foi ele que pagou pelo casamento, foi ele que trouxe os dois de volta, foi ele que fez a Jane e o Sr. Bingley se casarem. Até no momento em que eles se encontram, né, ele fala que ela, né, meio que agradece por tudo que ele fez e ele fala que foi por você. Você sabe que foi por você. E fofinho. E daí o pai dela só fica tipo, meu Deus, o quanto que eu tenho que agradecer pra esse homem. Que inferno eu tenho que pagar pra ele. E daí ela fica, não pode saber que eu te contei. Ele também é orgulhoso nessa parte. E daí ele só agradece, então, né? E fala que não poderia entregar a mão dela pra alguém de menor valor. Tipo, vai lá, minha filha. Vai lá e arrasa. E daí o filme acaba aí, com as meninas novamente espiando pela janela. Mas ela não odiava ele? Será que a gente tava errada? Não seria a primeira vez? E daí o filme acaba aí, supostamente. Porque tem um segundo final, e o final do livro eu gosto mais, mas o filme basicamente acaba aí. Aí tem o final que foi transmitido, se eu não me engano, só na Inglaterra. Que daí é um final onde os dois estão na casa dele, naquele palácio lindo, maravilhoso. E eles estão conversando, e a Anne vai colocar o trechinho aí, porque eu não vou explicar essa cena. É uma cena muito fofa, onde termina o filme assim, mostrando o quanto os dois se davam bem, o quanto os dois tinham a possibilidade de se dar bem. E daí, o final do livro eu gosto porque eles descrevem o que acontece depois. Que ela e a Jane se casam no mesmo dia, fazem uma cerimônia só, com todo mundo junto, porque, né, eram famílias irmãs dos dois jovens que estavam casando, e elas eram literalmente irmãs, então foi um casamento junto. E depois do casamento, a Liz e ele passaram a se dar muito melhor, eles viram que realmente os dois tinham muito em comum, eram muito orgulhosos. Eles davam muito bem, ela continuou se dando muito bem com a Georgiana. E a Jane e o Sr. Bingley, eles eram muito atenciosos e muito generosos e viviam passando a perna neles. Eles sempre pagavam mais pelas coisas do que realmente deveriam. E termina assim, tipo, no livro eles dão uma resolução, eles mostram o casamento, eles mostram o que aconteceu depois. Mas no filme eles deixam meio suspenso. Esse foi o Orgulho e Preconceito. Eu sei que você gosta e é maravilhoso ver essa construção de história onde os dois se odeiam no início e acabam ficando juntos no final. Todo mundo gosta desse tipo de história e ela começou assim com o livro da Jane Austen. Então vamos agradecer essa mulher, vamos agradecer essa pérolazinha que é o filme de 2005. E vejam, quem não viu. Quem viu, me diz o que você gosta mais do filme. Fala aí nos comentários qual é a tua cena favorita. Se você gosta mais do filme, do livro ou da série de 95, porque eu não me dei o trabalho de ver os outros. E me diz qual filme você gostaria de ver na mesma vibe. Se você tem um filme pra indicar pra gente que também tem essa Enemy to Lovers. É isso, meus queridos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Curtem, comentem, compartilhem pra gente realizar o nosso sonho de ir pra Deberfield. E até o próximo. Ah, gente, quer muito. Olha essa carinha dessa menina. Vocês não estão vendo a carinha dela, mas é muito fofa. Como é que vocês vão dizer não pra carinha dessa menina?